Oi, gente. Espero que estejam todos bem. A gente vai para agora mais uma aula aí de matemática básica ainda. Agora a gente vai ver radiciação. Então, vocês sabem para que serve radiciação? Não tem ideia por que criaram uma coisa assim? O que é radiciação? Então, vamos começar aqui. Vamos supor assim que você tem uma piscina lá e a sua piscina tem uma área, eles falam que tem uma área de 4 metros quadrados, e você quer ali trocar o piso do contorno da sua piscina. Então, o que você vai precisar saber? Você precisa saber os lados, né? Quanto mede o lado da sua piscina aqui, é uma piscina quadrada de 4 metros quadrados de área. E aí você quer saber aqui quanto que mede cada um dos lados, para você comprar os azulejos suficientes para a sua piscina, né? E aí, como que você vai fazer isso, então? A gente sabe que a área do quadrado, a gente vai ver mais pra frente de novo, mas acho que vocês já viram que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, aqui a área é 4, né? A gente falou já que a área é 4. Então, 4 é igual a x vezes x, que é o lado que a gente quer descobrir. Então, 4 vai ser igual a x vezes x, que é x ao quadrado. E como que eu acho x? Como que eu tiro esse quadrado do x para achar o valor de x? Eu jogo uma raiz dos dois lados. Então, eu vou ter que calcular aqui a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de x ao quadrado. Essa conta aqui, então, vai dar x é igual a raiz quadrada de 4 aqui, que vai dar 2 metros. Então, a gente descobriu qual é o lado da nossa piscina, então a gente pode comprar o número de azulejos que a gente precisa para trocar os azulejos da piscina. A gente vai ver como que a gente chega nesse valor aqui. Mas só para vocês entenderem que existe utilidade para a radiciação, ela não está aí simplesmente para cair no vestibular. Então, o que é radiciação, né? Qual é a definição dos parâmetros, dos símbolos que a gente usa? Tudo isso aqui, então, é um radical, né? Toda essa raiz com o número que está aqui dentro. Tudo isso aqui é o radical. E o radical tem a raiz, um radicando, que é o que está dentro da raiz, e um índice, que é aqui o quadrado, o cubo da minha raiz, né? Esse númerozinho pequeno aqui é o índice. E a definição, então, formal da radiciação é: sendo um número A maior ou igual a zero e N pertencente aos naturais sem o zero, vocês vão ver já ali na outra frente qual é o conjunto dos números naturais, né? O asterisco pequeno aqui quer dizer sem o zero, então o meu n não pode ser zero. E um outro número b, que também tem que ser maior ou igual a zero, a gente tem aqui que é a raiz enésima de a, então a raiz com radicando a e índice n é igual a b, assim como, então, é válido as operações tanto para a direita quanto para a esquerda. B elevado a n é igual a A. Então, a gente vai achar um B tal que B elevado a n vai dar A. É assim que a gente acha a raiz enésima de um número. A gente acha o número que, elevado ao meu índice aqui, vai dar o radicando que estava dentro da raiz. Não dá para entender nada, né? A teoria ali é meio confusa. Mas vamos fazer os exercícios aqui, uns exemplos para a gente ver. Então, como que eu calculo a raiz aqui de 9? Meu radicando aqui é 9. E meu índice, quando eu não tenho nada aqui, o índice é 2, né? Então, se eu não tiver nenhum número aqui na minha raiz, quer dizer que é uma raiz quadrada, meu índice é 2. Então, aqui eu tenho o meu A, que vale 9, o meu Nzinho aqui, que vale 2, e eu tenho que achar o resultado. Eu quero achar aqui o B, que resolve essa minha raiz. Bom, a gente sabe que 9, a gente viu lá na última aula, que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 dá 9, então 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vim aqui e substituí o 9 por 3 ao quadrado. E aí, eu posso cortar o meu quadrado com a minha raiz aqui, e aí o resultado, o meu B aqui, vai ser 3. O que eu estou falando?
que 3 elevado ao quadrado dá 9, que é o que está aqui, né? Eu achei o meu B, que elevado ao meu índice dá o meu A aqui, beleza? Mais um exemplo aqui, se eu tenho a raiz cúbica agora de 64. Então, se não é 2, eu tenho que pôr o índice, né? Se não tiver nada que a gente acha que é 2, então eu tenho que pôr meu índice para saber que é raiz cúbica. A raiz cúbica de 64, como que eu vou achar aqui? Bom, eu sei que 4 ao cubo dá 64, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, eu sei que o 4 ao cubo dá 64, então eu substituí aqui o 64 por 4 ao cubo. E aí eu posso cortar de novo ali o cubo com o cubo aqui da raiz, e eu vou chegar que a resposta é 4. Então, eu sei que 4 elevado ao meu índice 3 vai dar 64, por isso que a raiz cúbica de 64 é 4. Deu para entender mais ou menos como faz? Vamos continuar, então, com mais alguns exemplos. Bom, o 9 é fácil saber que é 3 ao quadrado. O 64, a gente, com alguma experiência aí, também já sabe que 4 ao cubo vai dar 64. Mas se eu tiver um número grande, tipo 196, como que eu vou calcular a raiz quadrada de 196? Fatorando. Então, como que a gente fatora esse número? O que é fatorar um número? Eu ponho aqui o meu 196, eu vou traçar uma barrinha aqui do lado dele, uma barrinha meio comprida, e eu vou achar todos os números primos, que são divisíveis aqui por 196, que vão dividir o meu 196, até eu chegar aqui no resto 1 dessa divisão. Então, vamos lá. 196 primeiro. O primeiro número primo que a gente conhece é o 2, né? Então, 196 dividido por 2, divide. Quanto que dá? 98. 98 continua dividindo por 2? Divide. Dá 49. E 49 eu consigo dividir por 2? Não consigo, né? 49 não é um número par, eu não consigo dividir por 2. Eu consigo dividir por 3, que é o próximo número primo? Também não. Por 5? Também não. Então, o próximo número primo que a gente consegue dividir aqui é o 7. E aí, 49 dividido por 7 dá 7. E aí, de novo, 7 divisível por 7. Sobrou 1. Então, o resultado aqui da minha divisão vai dar 1. Então, quer dizer aqui, ó, que o 196 pode ser escrito dessa outra forma aqui, ó. Eu dividi por 2 duas vezes, por isso que 2 é o quadrado. E dividi por 7 duas vezes também, por isso 7 é o quadrado. Faz essa conta aí depois. 7 vezes 7 vezes 2 vezes 2. Vê se o resultado vai dar 196. Tem que dar, né? Você só dividiu aqui, então se você multiplicar esses números, ele tem que voltar a ser 196. Isso que é fatorar, então. Eu vou pegar o meu número e ir dividindo ele por números primos. E aí depois eu vou resumir esses números primos assim em expoentes, né? Então, vamos voltar aqui na minha raiz e vou substituir aqui o 196 por 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Porque vocês me falaram que aqui dá a mesma coisa, né? 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado dá 196. Então, eu posso substituir. Se é a mesma coisa, eu só estou escrevendo 196 de um jeito diferente. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o quadrado aqui da raiz e o quadrado aqui do 7 também com a raiz. E aí, eu vou ter que 2 vezes 7, né? Porque eles saíram da raiz agora. É igual a 14. Então, a raiz quadrada de 196 vai dar 14. Se vocês quiserem conferir, como que eu faço isso? 14 elevado ao índice tem que dar 196. Então, 14 ao quadrado tem que dar 196. Beleza. Então, acho que vocês entenderam mais ou menos como faz uma raiz. Vamos para algumas regras gerais aqui. E depois a gente volta com mais alguns exemplos que acho que vai ficar até mais claro por que a gente corta esse número. Vamos com calma. Então, vendo alguns exemplos. Se eu tenho a raiz de um número A aqui, uma raiz emésima aqui, com índice M, e uma raiz de um outro número, agora um B, também com índice M,
e elas estão sendo multiplicadas. Detalhe aqui, é uma multiplicação dessas duas raízes. Eu posso simplesmente colocar elas dentro de uma raiz só. Em vez de ser raiz de A e raiz de B, eu ponho a raiz de A vezes B com índice m aqui. Vamos então fazer uns exemplos aqui, igual a gente fez na potenciação, para ver se isso é válido. Se eu tiver aqui raiz cúbica de 16 vezes raiz cúbica de 4, é a mesma coisa que raiz cúbica de 64, que é 16 vezes 4 aqui, né? Já multipliquei. Será que vai dar a mesma coisa? Se vocês fizerem aqui raiz cúbica de 16, vai dar mais ou menos 2,52, tive que arredondar aqui. E a raiz cúbica de 4 vai dar mais ou menos 1,59. E a gente já tinha visto que a raiz cúbica de 64 é 4. Se vocês fizerem essa multiplicação aqui, vai dar aproximadamente 4, porque a gente tem que arredondar, né? Se vocês pegarem todas as casas decimais, vai dar 4. Então, a gente viu que é a mesma coisa fazer separado e fazer junto. Então, para que existe essa regra, se é a mesma coisa? Exatamente pelo que a gente viu aqui, ó. Se o exercício cair numa expressão aqui para vocês fazerem a raiz cúbica de 16 vezes a raiz cúbica de 64, você não vai conseguir tirar essa raiz fácil, né? Porque vai dar um monte de número quebrado aqui, como vocês viram. Eu só consegui fazer isso na calculadora. Então, o que a gente faz? A gente multiplica esses números. 16 vezes 4 dá 64. Então, eu tenho a raiz cúbica de 64 e a raiz cúbica de 64 eu sei calcular. É 4. A gente pode fatorar ali que a gente vai ter que a raiz cúbica de 64 vai dar 4. Então, para isso que a gente tem essas propriedades, essas regrinhas aqui, para ajudar a gente a chegar numa conta que a gente consegue fazer mais fácil. E a mesma coisa aqui, em vez da multiplicação da raiz de A pela raiz de B, eu tenho a divisão aqui dessas duas raízes. E aí é a mesma coisa. Se a multiplicação de raízes de números diferentes com o mesmo índice, eu posso juntar, faz uma multiplicação aqui dentro da raiz. A divisão é a mesma coisa, eu posso juntar e a divisão vai parar aqui dentro da raiz. Por exemplo, a raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 64 sobre 8. Então, aqui, raiz cúbica de 64, 4. Raiz cúbica de 8, 2. E aqui, 64 dividido por 8 vai dar 8. Então, raiz cúbica de 8 vai dar 2 também. Então, 2 igual a 2 também, certinho. E aí, para a próxima aqui, outra regrinha. Se a gente tem m vezes p no índice, então eu tenho dois números aqui, m e p no índice, e dentro da minha raiz eu tenho um a elevado a m vezes n. Tá vendo aqui que o m vezes n é o índice, é o expoente aqui, né, da potência a, e o meu m vezes p é o índice da minha raiz. O que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui o m com m, igual a gente fez, por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu cortei o quadrado com o meu índice da raiz, né? E aí esse número saiu da raiz. É a mesma coisa que eu posso fazer aqui. Eu posso cortar esse m com esse m e vai sobrar p aqui e m, certo? Então, um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, 3 vezes 2 aqui, como índice da minha raiz, e 2 elevado a 3 vezes 4. Eu posso cortar o 3, que é igual com a potência 3 aqui, e aí vai sobrar raiz quadrada de 2 à quarta. Vamos ver se dá certo. O raiz 3 vezes 2 dá 6, né, aqui. Então, raiz de 2 com índice 6 elevado à potência de 12. É a mesma coisa que 16, né? 2 elevado à quarta, que vai dar 16. Então, a raiz quadrada é 16. Isso é a mesma coisa? Vamos ver aqui. Isso aqui vai dar 4. Podem fazer a conta aí. 2 elevado a 12. Depois joga a raiz. Vai dar 4. E a raiz quadrada aqui de 16, a gente sabe que 4 vezes 4 dá 16. 4 ao quadrado dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Mais algumas regrinhas aqui.
Todas essas regrinhas aqui parecem muita coisa, mas elas são um pouco intuitivas. Quando vocês começam a fazer exercício, começam a fazer alguns exemplos, elas ficam naturais para vocês. Eu estou apresentando aqui de maneira formal e tal, que às vezes surge a dúvida e vocês podem vir aqui na aula e falar, será que posso fazer isso mesmo? Então vocês vêm aqui na aula e vê, não, tá? Pode, é uma regrinha que é válida. Mas isso aqui fica natural depois. Por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar a raiz com índice m de a, tudo isso elevado a n, é a mesma coisa que fazer a potência de n aqui, numa raiz com índice m. Tipo, é a mesma coisa eu elevar toda a minha raiz ou elevar só o a. Na conta, vamos ver se dá a mesma coisa. Eu tenho aqui raiz cúbica de 8 ao quadrado e 8 ao quadrado dentro de uma raiz cúbica. Aqui, né, 8 ao cubo, a raiz cúbica de 8, desculpa. A raiz cúbica de 8 a gente viu que dá 2, então vai sobrar 2 ao quadrado. E aqui, 8 ao quadrado dá 64, ficou a raiz cúbica de 64. 2 ao quadrado dá 4, raiz cúbica de 64, 4. Viu? Dá na mesma aqui. Tanto faz se eu resolver primeiro a raiz e depois elevar ao quadrado, ou elevar ao quadrado e depois fazer a raiz. É a mesma coisa. Se eu tiver uma raiz dentro de uma raiz, se eu tiver uma raiz dentro de uma raiz, eu vou simplificar em uma raiz só e multiplicar aqui os índices. Bem mais fácil fazer um índice só do que uma raiz dentro de uma raiz, né? Então, por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de 64 dentro de uma raiz quadrada, é a mesma coisa que 2 vezes 3 aqui, então um índice 6, minha raiz de 64 com índice 6 aqui. Então, aqui, raiz cúbica de 64 dá 4, então raiz quadrada de 4, e aqui, raiz com índice 6 de 64. As duas aqui, vocês podem conferir, vai dar 2. E aí, essa propriedade é a mais importante de todas. Essa aqui simplifica a grande maioria e vocês vão entender por que eu posso cortar o 2 de fora com o 2 do índice, o 3, a potência 3 com 3 da raiz ali, o índice. Porque, ó, a elevado a n, então quando eu tenho uma potência aqui dentro da minha raiz, com índice m, é a mesma coisa que eu escrever a fração m sobre n. Tá vendo aqui? Então, a elevado a m sobre n, uma potência aqui com uma divisão, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho uma raiz de a elevado a n com índice m aqui. E aí, uma regrinha para vocês guardarem sempre e não confundirem mais qual que vai por cima, qual que vai por baixo, qual que está elevado, qual que está no índice. Então, presta atenção aí. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Então, quem está por cima, está por dentro. E quem está por fora, está por baixo. Beleza? Então, vamos ver aqui. 2 elevado a 4 numa raiz quadrada, então raiz quadrada de 2 elevado a 4, é a mesma coisa que 2 elevado a 4 sobre 2. Eu vou ter aqui raiz quadrada de 16 é igual a 2 ao quadrado. A gente sabe que os dois dão 4. Então, o que acontece quando eu corto o 2 elevado ao cubo com raiz cúbica ali, com o meu índice? O que eu estou fazendo? Quando o 2 está ao cubo aqui, se eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de 8, né? 8 é igual a 2 ao cubo, e aí dentro de uma raiz cúbica. Por que a gente corta aqui esse 3 com esse 3? Porque isso é a mesma coisa que 2. E aí, ó, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então, vai ser igual a 2 elevado a 3 sobre 3. E 3 sobre 3 não é 1? 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, é a mesma coisa que 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, é assim que a gente resolve a raiz quando a gente corta o 3 da potência com o 3 do índice. Ou raiz quadrada, a gente corta ali o 2 ao quadrado com o quadrado da raiz. É isso que a gente está fazendo indiretamente. A gente pegou aqui o 2 ao cubo
raiz cúbica de 2 ao cubo, falou que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é 2. Por isso que o resultado aqui de raiz cúbica de 8 é 2. Por isso, essa aqui, se eu tiver que falar para vocês, é uma das propriedades mais importantes que vocês têm que lembrar na hora de resolver as raízes. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, só uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Então, eu posso resolver aqui raiz quadrada de 64 fatorando. Eu pego 64, traço a barrinha aqui, vou dividir pelos números primos. Consigo dividir por 2, dá 32, divido por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Cheguei no 1 aqui. Lembra que eu só posso parar de fatorar quando eu chegar no 1 aqui embaixo. E aí, qual vai ser, como que eu escrevo o 64 aqui em números primos? Eu vou falar que o 64 é 2 à sexta, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, né? Então, 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Vou vir aqui, 64 é igual a 2 à sexta, e aí eu posso cortar do jeito que a gente estava fazendo antes. O que eu vou fazer aqui? 2 à sexta, eu vou cortar com 2 ao quadrado, vai sobrar 2 ao cubo, né? Fora da raiz. E 2 ao cubo é 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. Ou, eu posso vir aqui, eu escrevi, então, 64 em raiz quadrada de 2 à sexta, e eu vou escrever ele como? Do jeito que a gente viu nessa última regrinha lá, né? Então, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, 2 elevado a 6 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é igual a 8. Certo? E aí, por último aqui, 320 na raiz cúbica. Vou fatorar ele aqui. 320 dá por 2, dá por 2 de novo, por 2 de novo, por 2 de novo, mais uma vez, e aí não dá mais 5. E aí, beleza, sobrou um aqui. E agora, escrevendo em números primos aqui, 320 é igual a 2 à sexta vezes 5, certo? Então, vou substituir aqui, 320 é igual a 2 à sexta vezes 5. Mas e agora? Que antes eu cortava todas as potências ali com a minha raiz. Só que o 5 está elevado a 1, né? Só tem um 5, não está ao quadrado, ao cubo. E aí, o que eu faço? Bom, eu simplifico o que dá ali, 2 à sexta, vai ficar o 2 ao quadrado, e aí o 5 eu não tenho como tirar ele da raiz aqui, né? Eu deixo raiz de 5. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 5, porque o 5 eu não consigo tirar ele da raiz aqui, eu não consigo dividir por 3, e aí vai ficar 4 raiz de 5. Certinho? Então, eu tiro da raiz ali só o que der para simplificar, né, com o meu expoente, com o meu índice. O que não dá, eu tenho que deixar dentro da raiz. Se você pudesse usar a calculadora, você conseguiria calcular aí a raiz de 5, mas numa prova, mantém a raiz de 5. Ou eles podem falar para você que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente tanto. E aí, você substitui no final lá pelo valor que ele te der no enunciado. E se eu tiver uma soma aí de raízes? A gente viu que se fosse raiz de 20 vezes raiz de 80, o índice é o mesmo, né? O índice é 2. Lembra que tem que ser o mesmo índice. Eu podia multiplicar, né? Eu multiplicaria tudo 80 vezes 20 e deixaria tudo mais quadrado. Mas aqui não é uma multiplicação, nem uma divisão, que eu também posso fazer isso. É uma soma. Numa soma, eu não posso somar só 20 com 80 e colocar a raiz quadrada de 100. Eu não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Vou fatorar os números. Então, primeiro vamos fatorar o 20 aqui. O 20 vai dar 2, 2, 5. 2 ao quadrado vezes 5. E o 80, vamos lá, mesma coisa. Vou fazer aqui, vai dar 2 à quarta vezes 5. Vamos substituir lá, então. O 20 vai ser 2 ao quadrado vezes 5, fatorando em números primos aqui.
mais o 80. O 80 é 2/4 vezes 5, certo? Resolvendo aqui, então, eu consigo aqui colocar 2 elevado a 2 sobre 2, que vai dar 2 sozinho, vezes o 5, que não dá para tirar da minha raiz. O 2/4 vai virar 2/4 sobre 2, que é a mesma coisa que 2², que é a mesma coisa que 4. Então, aqui ficou 4. Raiz de 5 eu deixo aqui dentro. Aqui eu posso somar, porque as minhas raízes são iguais. É a mesma coisa que, em vez de raiz de 5, eu troco raiz de 5 por x aqui. Se fosse 2x mais 4x, eu não posso somar? Dá 2x mais 4x, dá 6x. Então, aqui eu posso somar também. Se eu tiver aqui uma raiz igual dos dois lados, eu posso somar as coisas que estão multiplicando aqui. Então, eu vou ter 6 raiz de 5. Beleza? Então, se minha raiz for igual aqui, então se eu tivesse só, por exemplo, raiz de 5 mais raiz de 5, ia dar 2 raiz de 5. É como se fosse um x, um incógnito, um número qualquer. Eu vou escrever aqui. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 2 mais 3 vezes 2, por exemplo. Como eu posso fazer? Eu posso fazer separado, né? 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 2 dá 6. Vou ter 10 aqui, né? Mas eu posso fazer de outro jeito. Eu não posso somar, né, 2 mais 3 e fazer depois vezes 2 aqui, vezes 2. A multiplicação vem primeiro. O que eu posso fazer é o deixar em evidência, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o que tem igual nos dois termos? É esse 2 aqui, né? Então, se o meu 2 está igual nos dois termos, eu vou somar o que está multiplicando ele. Então, 3, 4, 5, 5 vezes 2, que vai dar 10. É como se eu tivesse colocado meu 2 aqui em evidência, que é a mesma coisa que a gente faz aqui, que é a mesma coisa que a gente faz com x. Então, a gente põe o que é igual em evidência e soma o que está multiplicando. Certo? Estão manjando das paradas agora? Sabem tudo de radiciação? Então, uma última propriedade, eu prometo que a gente acaba por hoje. Se aqui o meu índice da raiz for ímpar e eu tiver um menos dentro da raiz, então eu tenho um número negativo dentro da raiz, se meu N for ímpar, se meu índice for ímpar, eu posso tirar o menos para fora da raiz e resolver essa raiz normal como a gente fez com todos os outros números. Só se o M for ímpar. Se o M for par, então aqui, se o índice da minha raiz for par e eu tiver um menos da raiz, isso aqui vai dar um número imaginário. Vocês vão ver só no final aí de matemática. Então, eu não posso resolver isso aqui, né? Se eu tiver um número negativo dentro de uma raiz de índice positivo, eu não consigo resolver. E por que eu não consigo resolver? A raiz quadrada de 4. O que é a raiz quadrada de 4? Eu vou achar um número que elevado ao quadrado vai dar 4, certo? E que número que elevado ao quadrado dá 4? O 2, né? 2 elevado ao quadrado dá 4. Mas e agora, se eu tiver a raiz quadrada de menos 4? Que número que é o quadrado? Então, que número que, vezes ele mesmo, vai dar menos 4? Se eu fizer, por exemplo, menos 2 vezes menos 2, dá menos 4? Não, né? Porque menos vezes menos, a gente viu na última aula que dá mais. Então, nenhum número ao quadrado vai dar menos 4. Porque se eu tenho um índice par, né, uma potência par, o meu resultado vai dar positivo, né? Porque eu vou ter um número par de negativos ou de positivos. Então, eu não consigo achar um número que o resultado vai dar um número negativo. E aí, se eu tivesse uma raiz cúbica aqui, aí sim, né? Se fosse, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, se eu tiver um índice ímpar, eu consigo resolver.
o meu resultado vai ser um número negativo. Agora, se eu tiver um índice par, eu não vou conseguir resolver. Isso vai dar um número imaginário, que aí é outra história. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem essa aula. Agora vocês já conseguem fazer a lista de exercícios que está lá no Drive. Então, vocês conseguem fazer todos os exercícios agora. E aí, na próxima aula, então, a gente vai ter uma aula ao vivo para tirar as dúvidas dos exercícios e resolver os que a maioria tiver dificuldade. Então, façam todos os exercícios da lista e venham falar comigo que na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas que não foram tiradas ainda e fazer mais uns exercícios. Tchau, tchau, gente. Obrigada.